Sempre recebo mensagens sobre formas de tirar as cartas, métodos de tiragens, então nesse vídeo vamos fazer uma parte 2. Oi gente, meu nome é Ângelo Gabriel e você está na Jornada do Eremita. Aqui a gente fala sobre tarô de maneira leve e descomplicada e o vídeo de hoje tem o propósito de dar novos métodos de tiragens para você que já aprendeu o significado das cartas, que já está aí estudando, mas precisa de métodos para começar a pôr em prática. Então bora lá? Então o primeiro método que eu quero ensinar para vocês é um método que ele vai responder apenas sim ou não. Ele é um método bem simples e ele não vai ser levado em conta a nuance da carta. Eu ensinei esse método lá no TikTok outro dia e até hoje eu recebo respostas e comentários das pessoas me perguntando se em determinadas situações a carta que representa não pode representar sim ou se vai ser levado em conta a nuance da carta. E a resposta é não. Em nenhum momento a nuance da carta vai ser levada em conta, elas vão significar apenas sim ou apenas não. Então você vai pegar os seus 22 arcanos maiores, vai embaralhar e tirar uma carta. Se cair o julgamento ou os enamorados, significa dúvida, então ele pede para você tirar novamente. Se cair o diabo, a morte, a torre, a lua ou o pendurado, é um não. E o restante dos arcanos é um sim. E aí o que eu recomendo para caso você queira analisar os porquês é um sim ou os porquês é um não, que você faça uma nova tiragem para fazer essa análise. O segundo método que eu quero ensinar para vocês, ele também é um método bem simples e que ele também serve para responder um sim ou um não. E esse método vai ser preciso os 78 arcanos. E ele é um método conhecido como o método dos ases. E aí você vai pegar as suas 78 cartas, embaralhar e tirar 13 cartas. Se nessas 13 cartas não aparecer nenhum as, quer dizer um não. Se aparecer um único as, quer dizer um provavelmente não. Se aparecer 2 ases, quer dizer um provavelmente sim. E se aparecer 3 ases, é um sim. Então esse, como outro método, ele também tem o propósito de responder apenas um sim ou um não. E caso você queira fazer uma análise, que você faça uma outra tiragem. Tá, Ângelo, mas qual que é melhor? Por que usar um e não usar o outro? Aí vai da sua preferência. E aí você pode fazer testes e ver o que funciona para você, usar de diferentes técnicas e momentos para ver o que você gosta e o que você não gosta. Mas os dois métodos, eles têm o mesmo propósito. Ei, se você não é inscrito ainda aqui no canal, se inscreve, tem vídeos sobre tarô todas as terças. O próximo método que eu trouxe para vocês é um método chamado Caralá ou Caralá ou Caralá, eu não sei. E esse método, ele é um método bastante simples e ele vai conseguir analisar diferentes tipos de situações. Ele é um método clássico e eu postei uma caixinha lá no Instagram. E aliás, se você não me segue lá, é a Jornada do Eremita Tarô, eu vou deixar aqui na tela e lá a gente consegue ter um contato muito mais próximo. E eu sempre faço perguntas lá acerca dos conteúdos que vocês querem ver aqui no YouTube, que assim eu consigo personalizar mais o conteúdo e ficar mais direcionado para vocês. Então tô te esperando lá, viu? E como eu estava falando, eu perguntei lá no Instagram métodos para quais áreas da vida vocês gostariam. E além de uma infinidade de métodos voltados para o amor, também me perguntaram diferentes coisas como saúde, formas de alavancar a carreira e outras mais. Então por isso que eu escolhi esse método, que é um método que vai ser simples, com apenas 5 cartas, mas que vai poder ser usado para diferentes tipos de situações. Então a primeira carta ele vai representar o consulente, como o consulente está na determinada situação. A segunda carta vai ser representada pelas condições atuais do consulente. A terceira carta será uma carta voltada para as tendências futuras e o que tende a acontecer. E essa é uma parte fundamental para ser analisada na jogada, pensando se o consulente está indo bem no que ele deseja alcançar. Ou se for uma tiragem voltada para a saúde, são cartas fundamentais para analisar caso o consulente está cuidando bem dele próprio ou se ele está deixando isso de lado e pode acarretar algo não tão bom assim. Então essa é uma tiragem que vai ser bastante simples e caso você esteja no início, você já vai conseguir colocar em prática. E as duas últimas cartas, elas vão ser mais voltadas para como o consulente pode agir nessa determinada situação, sendo que a quarta carta vai ser um conselho sobre o momento atual para ele poder desenrolar da melhor forma para o futuro, e a última
carta é meio que o resultado final e o cenário geral do que a gente pode analisar, desde as condições de como o consulente está, o que ele pode esperar como tendência futura, como ele pode agir e o que a gente vai colher de resultado com isso tudo. Então, se vocês até perceberem, esse é um método que ele acaba sendo parecido com o método da cruz, porque os métodos que ensinam nos livros de tarô, eles são métodos bastante voltados para essa ideia de como você vai analisar uma situação geral. Então, mesmo que às vezes mude com 5, com 8, com 10, com 12 cartas, eles acabam tendo esse mesmo propósito de chegar a um único lugar, como que o tarô vai direcionar e vai aconselhar o consulente. Então ele tem uma semelhança com o método da cruz que eu ensinei na primeira parte do vídeo, mas são métodos clássicos que vão com certeza auxiliar bastante. E aí você também pode testar aquilo que você gosta, como que você se sente melhor, se sente mais confortável, e aos poucos você vai se descobrindo com o tarô. Então aqui vai representar o consulente e como ele se encontra na situação, enquanto a segunda carta vai representar as condições do consulente e tudo o que está acontecendo na situação específica. Já na terceira carta vai representar as tendências futuras, enquanto a quarta carta vai representar o conselho geral e a quinta carta meio que o resultado de tudo aquilo que está acontecendo, como eu falei para vocês. Então aqui para exemplificar e para dizer para vocês como que isso se desenrolaria em uma consulta de uma maneira bem prática, é como se nesse caso o consulente estivesse postergando toda essa situação e tudo aquilo que está acontecendo diante dos olhos dele, mas ele não está trabalhando para resolver ou ele não está muito imerso na situação, ele está olhando muito mais de fora, está postergando, está ali naquele estado meditativo sem se importar muito, enquanto a situação é uma situação de conflito, é uma situação de até competitividade. Pensa que nessa situação o consulente ele está desejando muito alcançar um novo trabalho ou alcançar uma oportunidade que é única, que está acontecendo muita competitividade, mas ele está numa situação de não estar lutando tanto para alcançar esse objetivo. O que acontece? A gente tem uma tendência futura de caos, de torre, que obviamente vai desmoronar tudo aquilo que ele já colocou como expectativa, porque ele não está fazendo por onde. E é claro que aqui nesse caso a gente está falando muito de uma situação totalmente hipotética e a gente vai observar a situação do consulente, aquilo tudo que ele está passando, mas nesse caso aqui é como se o tarô falasse para ele ter um pouco mais de calma e ter um pouco mais de esperança, mas em muitos casos a gente precisaria agir para realmente conseguir algum resultado e ficar numa posição de vigilância às vezes não é a melhor das hipóteses. Uma outra ocasião que poderia também estar sendo que também poderia estar sendo representado aqui é o fato de o tarô estar pedindo um pouco mais de espera e de esperar os momentos turbulentos passarem justamente para depois tomar uma atitude, estar numa posição bastante vigilante. Então tudo vai depender, mas um exemplo seria esse. E o último método que eu trouxe para vocês, mas não o menos importante, eu retirei do livro A Bíblia do Tarô, de Sarah Bartlett. E esse é um livro que, inclusive, já tem uma análise aqui no canal. Vou deixar nos cards e também na descrição, caso vocês queiram ver. Para se vocês não conhecem esse livro e desejam adquirir para estudar tarô. E esse aqui é um livro que ele traz bastante métodos, como eu já disse lá na análise. E o método que eu trouxe, ele é um método voltado para essa parte mais amorosa e principalmente se você já tem um relacionamento ou se você está se relacionando com a outra pessoa. E ele tem uma diferença do Templo de Afrodite, que foi o método que eu ensinei na primeira parte do vídeo, porque ele não vai ter essa ideia de conexão, mas sim como que as duas pessoas estão se vendo na relação. Então esse é um método que tem o propósito de explanar como cada uma das pessoas está se vendo na relação e é um método que vai levar 6 cartas. Então 3 cartas vão ser dispostas para o parceiro letra A, que pode ser o consulente ou pode ser a pessoa que o consulente se relaciona, enquanto as outras 3 cartas vai ser dispostas para o parceiro letra B. Então a carta número 1 vai ser como o parceiro A vê o parceiro B, enquanto a carta número 2 vai ser como o parceiro B vê o parceiro A. Já a terceira e quarta carta é o que o parceiro A quer do relacionamento, enquanto a carta número 4 é o que o parceiro B quer do relacionamento. E já as cartas número 5 e número 6, sendo a carta número 5 para onde o parceiro A acredita que o relacionamento está indo, enquanto a carta número 6 é para onde o parceiro letra B acredita que o relacionamento está indo.
E para exemplificar para vocês, a Sarah Bartlett faz um exemplo de tiragem para ver como que essa tiragem ela se desenvolve, como que você pode analisar. E eu também quero trazer aqui para vocês, porque eu acho que vai ficar de melhor entendimento. Então, um quarto e último método é um método que Sarah Bartlett traz um exemplo de tiragem no livro e assim a gente consegue analisar de uma maneira um pouco melhor. Então, a primeira fileira, que serão as 3 primeiras cartas, serão voltadas para o parceiro letra A, enquanto a segunda fileira, o parceiro letra B. E aqui ela traz como exemplo na carta número 1, que é como A ver letra B, que é com aquela ideia da rainha de paus, que vai ser alguém enérgico, extrovertido, entusiasmado, magnético, que vai ter até essa maturidade de lidar muito bem, já que a gente tem como imagem uma rainha. Já a carta número 2, que é como parceiro letra B vê o letra A, tendo a questão do julgamento, é aquela pessoa que vai ser decidida, aquela pessoa que vai ser honesta, que sabe julgar muito bem as situações e etc. A carta número 3 vai ser voltada novamente, que é o que o parceiro A quer desse relacionamento. E aqui na exemplificação dela, é com aquela ideia de que ele quer companhia, quer uma boa vida social, quer se sentir conectado. Aqui até a gente vê bastante aquela ideia de que quer entregar, mas o Pajem de Copas de alguma forma ele vai falar que a gente às vezes entrega, mas esperando receber algo em troca. Então também podemos analisar bastante diante dessa situação. Já o que o parceiro B quer do relacionamento em relação ao parceiro A, aqui ela traz um 6 de espadas, dizendo que ele quer abandonar a bagagem emocional do passado para ter um novo começo. E aqui a gente consegue observar também que o 6 de espadas ele vai ser uma carta até bastante problemática, dura, difícil de passar, justamente porque ele fala que nem sempre essa jornada é fácil, vai ser uma jornada bastante conturbada. E as 2 últimas casas da tiragem vão representar aonde cada uma das pessoas acredita que o relacionamento está indo. Então, o parceiro A acredita, de acordo com Sarah Bartlett, que o relacionamento ele precisa passar por renovações para ele continuar indo de uma maneira fluida. Já o parceiro letra B acredita que o relacionamento está indo de acordo com as conformidades, como um relacionamento bastante tradicional. Então aqui ela fala que o relacionamento ele vai precisar ser esclarecido algumas coisas para continuar fluindo, porque senão tende a desandar justamente por ideias desalinhadas, e esse acaba sendo o propósito do método de tiragem, para observar se o relacionamento está indo como as conformidades ou não. Então o vídeo dessa semana foi esse, e se você gostou, e eu espero muito que sim, curte o vídeo aqui pra mim, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e comenta aqui embaixo se você ainda quer uma parte 3 de novos métodos de tiragens que eu posso estar trazendo. E até o próximo vídeo. Tchau! Esse é um método chamado Caralá ou Caralá ou Carala, eu não sei a pronúncia. Caralho.